Porque o aborto legalizado, descriminalizado, também vai assegurar e exigir que as mulheres negras tenham outro tipo de tratamento, outro tipo de cuidado e, consequentemente, não precisem abortar nem morrer de aborto. Então você vai ver como que o racismo e o sexismo, ou o racismo patriarcal, ele se intersecciona e incide sobre a vida das mulheres negras. E aí é nisso que é isso que nós estamos chamando de genocídio. No Brasil, os corpos das mulheres negras estão entre os que mais sofrem com as violações de direitos sexuais e reprodutivos. Essa que você ouviu aí é a Valdecir Nascimento. Ela é uma ativista do feminismo negro e é fundadora do ODARA, Instituto da Mulher Negra, uma organização feminista centrada no legado africano e sediada em Salvador, na Bahia. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A falta de uma justiça reprodutiva e a violação dos direitos sexuais para as mulheres negras é reflexo do racismo e de uma sociedade patriarcal. Elas geram números assustadores, como um alto índice de mortalidade materna, assim como de mortalidade infantil. E se você não consegue entender a relação entre esses dois números, a Valdecir Nascimento vai nos explicar aqui nesse episódio. Ela é graduada em História pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia, além de ser fundadora do ODARA. Há décadas, a Valdecir se debruça sobre a situação da mulher negra e luta pelos direitos. Ela fala que as questões de mortalidade materna e de aborto andam juntas, mas explica que a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos se ampliou muito nos últimos anos. E hoje vai até a violência obstétrica e o acesso de absorventes íntimos, por exemplo. Nessa conversa, que vale ouvir até o final, ela fala sobre essa luta e explica até a relação entre o corpo da mulher negra e um taier. Ouve aí meu papo com ela. Valdecir, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por participar do podcast da semana. Para mim é um prazer fazer esse podcast com vocês, porque é um assunto que para nós mulheres negras é muito fino e nós precisamos cada vez mais abrir o debate em torno da questão dos direitos sexuais e reprodutivos e da justiça reprodutiva, né? Valdecir, no Brasil, o risco de uma mulher negra morrer por aborto inseguro é 2,5 vezes maior do que o de uma mulher branca. Elas também são maioria entre as que dão à luz após uma gravidez não intencional. Então, com esse preâmbulo aqui, eu te pergunto, como estão os direitos sexuais e reprodutivos da mulher negra hoje? Nunca teve bom. E supostamente, com a luta que nós travamos durante essas décadas, inclusive considerando que em 1994 nós participamos da Conferência do Cairo, onde discutia o centro do debate era a população em desenvolvimento. E controle, né? Lógico, é óbvio, quando você discute controle populacional. Beijing 95, nós incidimos num debate muito austero no sentido de como o Estado brasileiro nos atacava, nos abandonava, não dava assistência necessária. É óbvio que todas essas incidências nossas gerou, de uma forma ou de outra, algumas incidências de alguns organismos da ONU, como o UNFPA, né? População em Desenvolvimento, em torno do debate do quê? Da mortalidade materna, que no campo dos direitos sexuais e reprodutivos também acompanha os dados agravantes do aborto, porque quando a gente vai pensar em direitos sexuais e reprodutivos e a gente vai discutir a justiça reprodutiva, é preciso entender que direito sexual e reprodutivo compreende desde a mais tenra idade, quando hoje a gente discute a vacinação das meninas de 12 anos em função do HPV. Né? Então, quando você vai discutir direitos sexuais e reprodutivos, você também quer discutir a garantia das meninas negras terem acesso ao absorvente, que hoje é um grande debate que circula nas nossas vidas. Então, a perspectiva do direito sexuais e reprodutivos, ela se amplia
Nós vamos ter um investimento do UNFPA no sentido de entender que fenômeno é esse, centrado na questão da mortalidade materna, centrado na questão do debate dos maus tratos e da violência obstétrica que as mulheres negras vão sofrer na hora do parto, da ausência de um sistema de pré-natal equivalente e dialogando com as condições das mulheres negras, que ela pudesse não só fazer o acompanhamento do pré-natal total, mas também você ter mecanismos de prevenção, ter mecanismos de controle de natalidade, né? Do controle mesmo, que filho eu quero ter. Então, nenhuma dessas discussões nunca foram pontos importantes no que diz respeito às mulheres negras por parte do Estado. Tem um dado que eu sempre acho assustador, que foi produzido pelo UNFPA, lá nos meados dos anos 2007, 2008, eu não tenho certeza absoluta, que foi no caso da Bahia, os estudos apontaram que 95% dos casos de mortalidade materna poderiam ser evitados. O que é que me apavora, Isabela? Se você faz um estudo, você identifica que 95% dos casos poderiam ser evitados. Consequentemente, você identifica que mecanismos são os que poderiam evitar essa mortalidade materna e você não tem um Estado capaz de acolher essa informação e mudar essa realidade. Ou seja, quase 10, 20 anos depois, as mulheres negras continuam como um dos maiores índices de mortalidade materna. 64%, você tem uma taxa altíssima. Se você diminui, reduz a taxa de mortalidade materna para as mulheres brancas, isso não significa que você vai estar reduzindo a mortalidade materna para mulheres negras. Um outro aspecto no que tange o debate das mulheres negras no campo da justiça reprodutiva, que nós sempre fizemos a relação, e às vezes o movimento feminista hegemônico, branco, elas não conseguem alcançar o que é que as mulheres negras estão falando, é que você não pode ter um Estado que proíbe o aborto, persegue as pessoas que fazem aborto e, ao mesmo tempo, é o mesmo Estado que mata crianças e jovens negros. Se nós avaliarmos nesses anos, agora para os anos 2020, o pós-2020, nas duas últimas décadas, o índice de meninos e meninas negras assassinadas pela polícia nas suas incidências nas comunidades negras, nos territórios negros, é alarmante. E fica por isso mesmo. O mesmo Estado que tem os defensores e os heróis, os donos de Deus, dizendo que a gente não pode abortar. Porque o aborto legalizado, descriminalizado, também vai assegurar e exigir que as mulheres negras tenham outro tipo de tratamento, outro tipo de acompanhamento, outro tipo de cuidado e, consequentemente, não precise abortar nem morrer de aborto. Então, você vai ver como que o racismo e o sexismo, ou o racismo patriarcal, ele se intersecciona e incide sobre a vida das mulheres negras. E aí, é nisso que é isso que nós estamos chamando de genocídio. O genocídio é uma intencionalidade do Estado brasileiro numa perspectiva da morte, não existência da população negra. E nós vamos poder, em qualquer tema que você abra para a gente fazer o debate, nós vamos poder identificar, provar. No caso do Brasil, nós temos dados sobre a mortalidade materna, nós temos dados sobre o agravamento do aborto e nós sabemos que quanto mais pobre, menos acesso, mais vulnerabilidade. Nós sabemos que, para além de um Estado ausente, você também tem uma cultura racista que impregna a cabeça dos operadores da política pública e de quem está na ponta de que aquela pessoa negra pode morrer. Portanto, quanto menos você oferecer, mais você alcança o objetivo, que é o objetivo de um Estado que mata a população negra vergonhosamente. E a polícia entra na comunidade negra e mata a criança de 10 anos, de 6 anos de idade, de 5 anos de idade e todo mundo silencia. Mas o aborto, você tem igreja católica, igreja tal, pastor de não sei aonde, presidente de não sei... Tem toda uma mobilização e continuam sendo os homens, uma estrutura patriarcal, definindo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Nós temos direito ao aborto nos casos específicos de estupro e anencefalia. Entretanto, hoje no Brasil, os médicos se recusam
né? Na região Nordeste é mais agravante ainda, Isabelle. O posicionamento de médicos e enfermeiros no que diz respeito a crianças abusadas com 5, 7, 10 anos de idade que engravidam e que eles dizem que vai ser mãe, é um bebê. Não é mãe, não é mãe, não tem ideia de maternidade. É violento. Então, nós aproveitamos também o Julho das Pretas, que é uma das incidências políticas estratégicas nossas durante o julho, para a gente debater todas essas questões. E hoje a gente tem avançado no sentido de envolver as meninas, de envolver os meninos nos debates em torno do direito sexual reprodutivo e na pressão sobre o Estado do que é que nós necessitamos para que possa ocorrer a justiça reprodutiva. O que a descriminalização do aborto significa, então, para as mulheres negras? Significa garantias de direito de cuidado na saúde sexual reprodutiva. Porque na medida que você descriminaliza, as meninas e mulheres que fazem aborto de forma ilegal, por diversas necessidades e motivos, elas vão ter uma assistência, ela vai ter um acolhimento no sistema de saúde e que não vai deixar ela morrer. Ela não vai ser discriminada ao acessar esses serviços, que é direito delas, elas não vão ser deixadas para morrer. E creio que no fundo, quando você chega perto, nenhuma mulher quer sair fazendo aborto de manhã, de tarde e de noite. Isso é uma ignorância sobre as mulheres e sobre o corpo das mulheres e sobre como é que as mulheres pensam o mundo. Entretanto, se ela tem necessidade, ela vai fazê-lo. E ela não pode ser criminalizada por decidir sobre isso. Entendi. Mas e na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, o que você acha que hoje é o grande eixo, né, de luta e do ativismo das mulheres negras? Eu considero, Isabelle, que nós precisamos de um processo de conscientização sistemático para que as mulheres negras entendam, compreendam o que é direitos sexuais e justiça reprodutiva. Você está falando com um segmento populacional que o IBGE nos disse agora, que nós somos 50,42%, parece, eu não tenho certeza, da população brasileira. Se você pegar dessas 50,42%, você tem um número significante de mulheres que são analfabetas, mulheres que estão no subemprego, mulheres que ainda estão vivendo situação análoga à escravidão. Então, é um segmento muito fora do que diz respeito à questão dos direitos, muito fora do que diz respeito à questão do acesso. E você pode dizer que no posto de saúde ou na UPA tem camisinha para mulheres ou tem métodos contraceptivos. Se o porteiro olhar ela atravessada, se a enfermeira não gostar dela, ela não vai ter acesso. Você entende como é? Então, para mim, a formação, a educação, o acesso a esse conhecimento é de grande importância. Para além disso, o debate em torno dos direitos sexuais, da sexualidade, do exercício da sexualidade, como uma estratégia de prevenção, para que as meninas também não engravidem sem o desejo, porque teve o primeiro namorado, para que a gente possa ter sistemas que impeçam o abuso sexual, que chegue perto dessas meninas, que a gente tenha condição de fazer com que essas mulheres, de fato, por si, não por Valdeci, por si, tenha o entendimento e a consciência do que é que significa esses debates e que ela tem direito e, portanto, ela precisa reivindicar. Então, querendo ou não, quando você fala de população negra e mulher negra, nós estamos em estágios ainda muito fora da realidade em relação aos direitos e o acesso. Dentro da minha pesquisa, eu cheguei a informações que nas décadas de 80 e 90 o movimento das mulheres negras lutou contra realidades terríveis, como esterilização aliada à cesariana, né? E muitas vezes realizado sem o conhecimento ou consentimento dessas mulheres. Você falou bastante sobre racismo estrutural, institucional, e essa é uma das situações, né, que a gente vê. Isso continua ocorrendo, existe debate sobre isso. O que você acha que pode parar esse tipo de situação? É óbvio que na década de 80, né, 90, esse foi o ponto alto. Você sabe que não é por acaso que a Bahia tinha um centro de reprodução humana com a finalidade específica
de fazer o controle populacional, que era o Centro de Reprodução Humana de Elcimar Coutinho, que até eu fico assustada quando eu vejo o governo do PT elogiar, parabenizar, encher a cidade de Aldão em homenagem ao Elcimar Coutinho. Eu considero que, é isso que eu digo a você, eles são ignorantes porque eles não entendem que cientista, qual era o papel, ou entendem e são coniventes, qual era o papel que aquele homem cumpriu no processo de esterilização em massa de mulheres negras e indígenas no Nordeste, na faixa etária de 15 a 59 anos de idade. Foi violento aquele processo. Nós tivemos deputados federais eleitos, deputados estaduais, vereadores eleitos, porque garantia laqueadura de trompas, estrangulamento de trompas, principalmente Santo Amaro da Purificação, foi um dos municípios que nós mais alardeamos e denunciamos de práticas dessa natureza, porque você tinha parlamentares que prometia, eu ligo suas trompas, e tinha hospital público conivente com essas políticas. É óbvio que você reduziu as práticas, mas nós sabemos que nesse Brasil de meu Deus, nesse mundão grande de meu Deus, nós ainda temos muitos homens que acreditam que é necessário controlar a população porque vai nascer mais menino preto e eles não querem ver a cara de mais menino preto. E aí você vai esterilizando a revelia do conhecimento das mulheres. Tem mulheres que entram para parir e saem com as trompas ligadas, sem consulta nenhuma, porque você considera que aquela pessoa você não tem respeito nenhum por ela, ela não precisa ser consultada se você liga ou não liga as trompas. Não continua nas mesmas proporções, porque você tem hoje sistemas de denúncia e fiscalização que cria situações de constrangimento. Então, você não tem mais um Elcimar Coutinho nadando de braçada, como você teve na década de 80, na década de 90, e com a mídia insistentemente dizendo que era a responsabilidade das mulheres negras o marginal que ela ia botar no mundo. Já era acusado, quer dizer, antes de nascer você vai parir um marginal. Então, essa liberdade que eles tiveram na década de 80 e 90, é óbvio que todo o avanço do debate em torno dos direitos humanos, todo o papel que cumpriu o UNFPA, os organismos intergovernamentais, você barra. Mas não quero dizer a você que no interior da Bahia, em alguns lugares desse país, ainda não aconteça dessa forma. E os casos de violência